Já sentiu como se estivesse no meio de uma tempestade, mas ao seu redor tudo estivesse calmo? Um silêncio pesado que não é paz, mas ausência. Ausência de algo que você não sabe nomear. Houve um momento na minha vida em que esse silêncio tomou conta de tudo. Não era tristeza, nem raiva, nem desespero. Era um vazio. Um buraco no peito que engolia minha energia, minhas vontades e, sobretudo, minha paixão pelo que eu estava fazendo. Quando você começa algo, geralmente há fogo. É um entusiasmo. O brilho nos olhos, aquela fome de fazer acontecer. Mas eu me peguei num lugar onde todo esse fogo tinha se apagado. E o pior, não era o trabalho acumulado, as cobranças ou os desafios. Era o fato de que eu simplesmente não me importava mais. O que antes era um sonho, virou peso. Me lembro de acordar todos os dias com a mesma pergunta: será que eu preciso fazer isso? E pior, não encontrava resposta. Esse vazio no peito não era algo que dava para ignorar. Ele não se preenchia com vídeos motivacionais, elogios ou até mesmo pequenos sucessos. Ele estava lá, insaciável. Teve um momento que comecei a evitar olhar para o espelho. Era doloroso encarar a pessoa que estava me tornando. Alguém sem direção, sem brilho, sem propósito. Senti como se o mundo ao meu redor estivesse movendo mais rápido e eu estivesse parado. As pessoas conquistando, avançando, vivendo. E eu me sentia congelado. O pior do vazio é que ele mente para você. Ele sussurra que nada mais importa, que você não é capaz, que desistir talvez seja a única saída. E acredite, eu cheguei bem perto de acreditar nessas mentiras. Houve dias em que eu desliguei tudo, me tranquei no quarto e esperei que o tempo simplesmente passasse. Mas é nesse momento, nesse fundo do poço, que você começa a ouvir algo mais profundo. Não é uma voz alta, nem clara. É um sussurro, quase inaudível. Essa voz me dizia: continue, só mais um passo. Não me pedia para mudar o mundo ou alcançar a perfeição. Apenas insistia em que eu não parasse completamente. E eu não parei, mesmo sem vontade, mesmo sem paixão. Eu dei passos pequenos. Levantei da cama, fiz uma tarefa simples, depois outra. Era quase automático, mas era o que eu podia fazer naquele momento. Foi quando percebi que o vazio no peito não era meu inimigo. Ele estava ali para me mostrar algo. Ele me fez parar e encarar o que vinha ignorado há muito tempo. Ele me forçou a questionar o que eu realmente queria e quem eu queria ser. Comecei a entender que o vazio surge quando você perde a conexão com o motivo pelo qual começou. Quando o trabalho vira apenas trabalho e não uma extensão de quem você é. Eu havia perdido isso. Não foi do dia para a noite, mas foi um processo. Deixei o peso das expectativas externas me consumir e esqueci de cuidar do meu fogo interno. O vazio me ensinou que não há nada de errado em desacelerar. Que, às vezes, parar para respirar não é fraqueza, mas sim força. Eu precisei desacelerar para redescobrir o que me movia. Não era o dinheiro, os números ou as conquistas. Era o impacto. Era saber que o que eu estava fazendo pode mudar as pessoas. Comecei a me perguntar: se eu pudesse alcançar uma pessoa, apenas uma, e fazê-la acreditar em si mesma, isso não valeria a pena? O vazio começou a diminuir quando eu parei de focar no que não tinha e comecei a valorizar o que já havia construído. Mesmo que fosse pouco, era meu. Percebi que não precisava ser perfeito. Não precisava ter todas as respostas ou o plano ideal. Eu só precisava recomeçar, mesmo com medo, mesmo sem vontade. Não foi tão fácil. Ainda me lembro dos dias que tudo parecia escuro, mas a cada pequeno passo, eu percebi que a escuridão não era infinita.
comecei a encontrar novamente propósito nas coisas simples. Em gravar um vídeo, escrever uma ideia, conversar com vocês. Entendi que o vazio não precisa ser o fim. Ele pode ser um convite para se redescobrir, para recomeçar com mais clareza e intenção. Hoje, quando olho para trás, vejo que o vazio foi um dos momentos mais transformadores da minha vida. Ele me destruiu, mas também me reconstruiu. Se você está nesse lugar agora, quero que saiba que você não está sozinho. O vazio é comum. Ele acontece com todos que sonham grande, que se entregam, que arriscam. Mas também quero que saiba que ele não é o fim. É apenas um ponto de transição. Você não precisa vencê-lo de uma vez. Apenas continue. Um passo de cada vez. O vazio me ensinou que é possível renascer, mesmo quando você acha que não tem mais forças. Que mesmo no silêncio, existe algo que você ainda quer lutar. E se você chegou até aqui, estrategista, saiba que o próximo passo pode ser o início de algo incrível. Não desista. Porque se eu conseguir sair desse vazio, você também consegue.